Saudamos a todos vocês que estão aqui nesse momento, que estão em casa pela internet, os que vão ver depois a gravação, todas saudados, saudadas em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos aqui nesse último dia das conferências de espiritualidade. Amanhã continuamos o congresso de apologética, amanhã e sábado, contando com a participação do técnico de futebol Wilson Gotardo, paulista, de Santa Bárbara do Oeste, pertinho de Piracicaba, cidade muito boa, jogou em vários times, alguns bons, outros sofríveis, mas eu não vou também falar uma coisa nem outra, etc., né? E eu quero chamar aqui então o Bruno e o Arthur, pode ficar aqui em cima. Eles vão nos conduzir. O Bruno Luiz Santos, ele é jogador ainda no exercício da profissão. Atualmente ele se encontra afastado por enfermidade. Depois ele pode falar um pouquinho sobre isso. Universitário, etc. E ele não é membro aqui de nossa igreja, mas ele está mais aqui do que na igreja dele, que é lá em São Paulo, né? Então eu convidei para ele estar conosco, para a gente ter essa identificação com pessoas da área, né? Com esse nosso objetivo de mostrar a vivência da fé cristã onde nós nos encontramos. E outro é o Arthur Viegas, jogador ligeiramente aposentado, né? Assim, porque recém-aposentado. Ele agora é empresário, ganhou muito dinheiro no futebol, guardou e agora ele é empresário, né? E vamos imaginar que seja assim, né? E cada um teve a sua carreira, jogaram em vários times, o Bruno ainda em atuação, estava com um contrato com o Bangu aqui, quando ele então teve que fazer uma cirurgia e está esperando se recuperar. Você pode até falar se você quiser, acho que é interessante de saber também da sua história. E eu convidá-lo custou um preço muito alto para mim, porque o pai dele já me convidou para pregar na igreja dele, então vou dia 5 de abril, vou ter que pagar a vida dele aqui, né? É assim que os pastores funcionam, você vem na minha, eu vou na sua, né? Então já preço muito alto, mas um grande prazer lá na igreja dele em Vila Maria, 60 anos da igreja. Então, com vocês a palavra, obrigado pela participação. Boa noite, igreja. Mais um dia dessa série de conferências que é Vivendo e Proclamando a Fé no Ambiente Profissional. E hoje falando sobre esporte, né? O pastor estava falando que eu tinha acertado com o Bangu, mas eu creio que foi de Deus, porque o Bangu ainda não ganhou no campeonato. Foi de Deus, com certeza. Quantas pessoas não pertencem a essa igreja aqui? Levantem a mão, por favor. Um ali na frente. Pode ficar de pé, por favor, para a gente conhecer melhor. O senhor lá de blusa preta. Seja bem-vindo todos, que as pessoas possam dar boa noite aí, por favor. Sejam bem-vindos, tá bom? E vamos dar continuidade agora com o cântico Louvamos-te, ó Deus. Vamos louvar ao Senhor de pé.
Bem, irmãos, boa noite, né? Eu não dei boa noite ainda para vocês. Primeiramente, queria agradecer ao pastor pelo convite também, de poder estar aqui em cima. Apesar de eu não me sentir muito confortável aqui na frente. Mais fácil jogar bola, né? Mas... tá, o pessoal também pode sentar aí, fica à vontade. Obrigado, Bruno. Então, agora nós vamos para o momento de fidelidade, né? Onde a gente vai poder trazer aqui as ofertas e os dízimos. E Deus ama aquele que dá de todo o coração, né? Ama aquele que faz tudo na vida de todo o coração, né? E esse é o momento que a gente pode estar trazendo à casa do Senhor o dízimo e as ofertas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz doutora apagada agora brilha e cada dia brilha Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Venho te pedir, ó Pai, por esses dízimos, ó Pai, que foram colocados, que sejam usados da forma que o Senhor quer, ó Pai, de forma correta, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Vem falar conosco e muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Abençoe mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus, amém. Que alegria é poder estar aqui de novo. Estão vendo pela minha cara, né? Mas ainda mais, gente, por um motivo muito especial. A gente tem visto que Deus opera maravilhas quando Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quer. Falar de o esporte, para mim é um privilégio, porque eu tenho praticamente nas veias. Hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade dentro do futebol. E para mim isso passou a ser muito especial a partir do momento que a gente tem uma pessoa especial no nosso meio. Não porque Ele fez também, mas é porque Deus
está usando a vida dele também. E vai continuar usando para a honra e glória dele. Eu queria convidar aqui para cima já para tomar o seu lugar o ex-jogador de futebol, Wilson Gotardo, agora professor Wilson Gotardo, que agora é professor, pô. E 2 vezes campeão brasileiro. E agora eu tenho o privilégio de dizer que ele é um mais que vencedor por aquele que nos amou. Wilson Gotardo, que Deus use a sua vida de forma sobrenatural essa noite, que possa trazer ao coração das pessoas aí aquilo que Deus está trazendo. Tá vendo aí? Eu falei que é professor? Tá comprovando aí, ó. Isso aí mesmo. Wilson. Boa noite. No documento está aqui que eu sou treinador de futebol, né? Mas na verdade, eu passei pelo crivo agora há pouco numa sala ali atrás, só treinador de futebol, aqui. Na verdade, quem não é treinador de futebol aqui? Hã? Fala para mim. Até as mulheres são. Outro dia minha filha falou assim: nossa pai, aquele jogador é muito ruim, você não tirou ele? É engraçado, pô. É minha filha, né? Quer dizer, ela chegou, cutucou o pai, treinador, um pouquinho, pô, é muito ruim, pai, tira ele, pô. É, filha, tá bom. Você tem que saber o que vai fazer, né? Mas eu dou graças a Deus por estar falando um pouco de o que Deus fez na minha vida. Talvez muitos aqui mais jovens não me conhecem. Eu joguei 20, 21 anos de futebol, desde meus 17 anos que eu atuo no meio do profissional, e sempre tive sonhos, né? Sempre tive metas, eu sempre quis assumir riscos, né? E para ser um atleta de futebol tem que assumir riscos, não tem moleza não. Alguns têm, alguns com uma firula a mais, firula a menos, conseguem ter um pouco mais de mídia, um pouco mais de sucesso, né? Mas para a vida de ex-zagueiro, que eu fui zagueiro, é sempre muito mais difícil, né? Eu falo que zagueiro tem que ter um carimbo, né? Aqui um zagueiro que deixou um carimbo no atacante, né? Para ele não se esquecer. E a minha vida toda sempre foi futebol, sempre foi voltado para o esporte. E às vezes as pessoas, outro dia eu vi na rede social, no Twitter, as pessoas dizendo que futebol não é de Deus. Né, João? Aqui, vem. Futebol não é de Deus. Como é que pode futebol não ser de Deus, gente? É uma profissão. A minha vida, eu consegui mais falar de Jesus, do amor de Deus, através do futebol. Eu tive a oportunidade de fazer um pregamunho numa igreja em Minas Gerais. Eu, um careca era um outro jogador, não o branco, o afro, né? Senão vou tomar um processo aqui, o afro, né? E foram 42 conversões numa noite. Só eles foram lá para ver os atletas e conheceram Jesus através do futebol. Eu vou falar daqui a pouco o que é treinador, tá, gente? Quero só fazer uma abertura. Uma vez eu falei do amor de Jesus numa pessoa. A pessoa chegou e falou assim, como o pastor Israel é botafoguense, né? A pessoa é cruzeirense, falou assim: Gotardo, você já me deu muitas alegrias jogando futebol, mas a maior de todos agora é que eu conheci Jesus Cristo. Amém, pô, glória a Deus, pô. Eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Só que hoje eu faço uma pergunta para vocês: é mais fácil ser técnico cristão ou um cristão técnico de futebol? O que é mais fácil? Qual a profissão do senhor? Não, o senhor está em compasso de espera. Tá? Não, mas então, é mais fácil ser engenheiro cristão ou cristão engenheiro? Bom, menos difícil, vamos dizer assim, seja engenheiro cristão. Então hoje eu me coloco como cristão, porque quando eu jogava bola e era um cara, procurava ser um cara correto, um cara justo, né? As pessoas achavam que eu era um atleta de Cristo. Eu falei: vem cá, eu não sou atleta de Cristo, eu sou de quem então? Porque eu não faço parte dos atletas de Cristo. Eu não sou de quem então? Porque eu não encaixava muito bem isso nos meus ouvidos, ser atleta de Cristo. Porque as pessoas às vezes acham que o cristão, às vezes, ele entende que ele, por ser o cristão, ele é diferenciado e ele meio que é um repelente dos ímpios. E eu tinha esse entendimento do cristão. Até porque eu comentei com o irmão aqui, e quando eu fui em grupo familiar, se eu tivesse que me converter através do grupo familiar, eu não seria convertido até hoje. Porque é totalmente deslocado o grupo familiar. As pessoas têm que entender que nós temos que acolher. Não você agir como um idiota, não você ter um comportamento inadequado, mas você pode acolher as pessoas, né?
aí eu peguei, trouxe as pessoas para perto de mim, nesse sentido assim, e fui conhecendo a palavra aos poucos, né? Eu falei assim, eu sou um cristão, sou um católico romano, né? Que eu perdi meu pai com 13 anos, foi muito difícil a minha adolescência, minha juventude. Eu sou o homem mais velho da família, hoje tem minha mãe com 72 anos, um pouco cansada, e eu sempre fui um cara um tanto polêmico pelas minhas posições assim, um pouco radicais, né? Um sentimento de justiça muito grande, que pouco interessa para Deus a minha justiça, o que interessa para Deus é a justiça dele, que é mais interessante para mim, né? E eu sou um pouco polêmico. Bom, mas enfim, quando eu me converti em 95, eu passei a ter uma visão um pouco diferente, sabe? Do que era o mundo aí. Até a minha relação com a arbitragem melhorou bastante. E até hoje eles falam assim, você era difícil, hein? De vez em quando eu conto Marcília na Rede Globo, o José Roberto Wright. Nossa, Gotar, você dava trabalho para a gente. Eu falo assim para eles hoje, como técnico, olha, eu vou reclamar, mas se eu xingar, me bota para fora. Eu não gosto de xingar mesmo, mas eu reclamo. Mas ele foi elogiado recentemente. Ele foi, Gotar, o seu treinador mais educado que eu vi até hoje. Opa, o cara viu luz em mim. Alguma coisa ele viu. Alguma coisa diferente ele viu em mim. Foi no jogo contra o Resende lá, porque eu fui técnico do Bom Sucesso recentemente, né? Antes do carnaval eu saí, por motivos administrativos. Bom, gente, então hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de um cristão técnico de futebol. Não é fácil não, eu vou abrir para perguntas, porque acho que é mais importante, de repente, vocês entenderem melhor a minha profissão hoje, a minha posição como cristão, através de perguntas, do que eu ficar contando muitas histórias, tá? Do que eu ficar dizendo para vocês as coisas não tão objetivas. Eu queria deixar o microfone aberto para vocês assim. Mas o importante é o seguinte, eu tenho uma posição com meus atletas. Eu prefiro ficar 1 minuto, está na Bíblia isso aí, pastor? 1 minuto vermelho do que amarelo a vida toda? Livro de heresias. Mas funciona. Funciona. Fica um vermelho 1 minuto do que amarelo a vida toda. É assim que eu levo os atletas. Eu falo para meus atletas assim, você não quer trabalhar, não? Isso aqui é trabalho. É mais ou menos a lá Muricy, né? Quer trabalho, meu filho. Só que eu não uso esse jargão, não. Se você não quiser trabalhar, então você tem que casar com mulher rica, meu filho. Porque aqui tem que trabalhar bastante, né? E a gente tem um lado psicológico, um lado emocional para os atletas, e ao mesmo tempo, um lado um pouco mais afetivo, né? Se tentar trazer, porque todos têm problemas, os atletas têm problemas demais. Tem atleta que eu acho tenho certeza, né? Ele é bipolar, mas ele não sabe, ele tem um problema, e o futebol não tem tempo para tratar esse tipo de pessoas. Então ele olha para quem? Para o santo treinador. Esse vai ser a minha salvação da lavoura. Ele olha como se fosse a última oportunidade, como se fosse a cereja do bolo. Eles olham assim, jogador time pequeno, tá? Que é mais difícil. A minha posição como treinador de futebol, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar essas pessoas com dignidade, seja o quanto ele ganha, seja aonde ele mora. Eles têm que ver no professor que eles me chamam de professor, algo diferente, assim. Eles têm que ter um referencial de homem. Só que eles não sabem que eu sou cristão, depois eles descobrem isso, porque existe uma rejeição muito grande. Quem aqui não é perseguido na sua empresa, no seu colégio, ou na sua vizinhança, porque você é cristão, porque você é o crente? Quem não é perseguido? Todo treinador, o Jorginho é perseguido. Falaram um monte de baboseira dele depois da Copa do Mundo, pô. Não falaram? Quem mais? O Kaká, ele é perseguido porque ele dá o dízimo, ou porque ele tem uma postura que ele por muitos meses, ou talvez anos, defendeu uma condição da igreja que ele era membro, né? Uma igreja que gerou um problema, né? Então, eu também, como treinador, também tenho as minhas perseguições. Só que você tem que manter o quê? Algo que é inerente a você. Você tem que ter um compromisso com o que é certo. Por isso que é certo no equilíbrio da palavra de Deus, não no equilíbrio do homem, no equilíbrio bíblico. É assim que eu atuo como treinador. Primeiro eu sou cristão, depois eu sou treinador. Aí as pessoas se achegam até você. Quer ver? Eu vou contar um exemplo para vocês que aconteceu no Bom Sucesso e no Vila Nova, que eu fui técnico ano passado, em Minas Gerais.
futebol tem 200 mil religiões, né? A nossa não é religião. A nossa não é. O cristianismo eu não encaro como religião. Então, se você abrir um precedente no vestiário, vai fazer uma roda ali tremenda de tudo que tem que é santo, imagem, carranca, galinha preta, charuto, farinha, farofa, tudo. Eu falei, gente, aqui é o seguinte, quem conhece o Provérbios 6, que fala sobre a formiga, que trabalha, que faz a sua colheita, né? Que ela faz sua provisãozinha, ela não tem nenhum governador, ela não tem nenhum técnico lá para orientar, e ela trabalha. Então, ok. Eu não sou um estudioso da Bíblia. Deus chamou algum vagabundo para fazer alguma missão para ele, pastor? Eu não me lembro. Se alguém tiver aí, é bom saber. Então, trabalhem, ok? Então tem que trabalhar. Aqui é local de trabalho. Então vamos fazer o seguinte: cada um tem a sua fé, cada um quer ter o seu momento íntimo com Deus. Ok, eu sou a favor de Deus o máximo possível, a favor de Deus. Eu acredito em Deus, eu sei o que Deus fez, sei o que Deus faz, eu sei o que Jesus representa na minha vida. Só que aqui é trabalho. Mas por que eu falei isso? Porque se eu chegar e falar assim, não, sai disso aqui, que o negócio aqui é Jesus Cristo, falta-me sabedoria para falar isso. Eu vou ter uma coleção de inimigos e um monte de rejeições e a palavra mais encaixada hoje seria fritado, né? Como o Vanderlei Luxemburgo foi fritado no Flamengo, né? Mas não tenho medo pelo mundo espiritual, não. Eu digo assim, que eu quis criar um ambiente neutro, mas sem fugir do louvor e a glória a Deus. Vocês estão me entendendo? E quando eu falei para os atletas, não, vamos separar, você tem a sua fé, você tem o seu texto, tem a sua Bíblia, faça a sua fé ali, tá? Ajoelha ali ou não ajoelha, acenda a sua vela ali, não tem problema nenhum. Aqui fazemos a oração tradicional, tem um Pai Nosso. Quando o atleta não reza o Pai Nosso, poucos hoje em dia rezam a Ave Maria, e aqueles que não acreditam na oração da Ave Maria, faz a oração normal, fala com Deus, como eu estou falando aqui com vocês aqui, sabe? E o ambiente ficou muito tranquilo, ótimo. Por que eu consegui isso no grupo? Porque houve o quê? O respeito. Eles viram em mim um respeito de alguém que estava falando alguma coisa sincera, né? Que eu estou voltando. Eu deixei de ser técnico e passei a ser um cristão para falar. Então, se eu estou num ambiente que tem trevas, eu tenho que dissipar com essas trevas, através da minha conduta, através da minha honestidade, através daquilo que habita em mim, né? Ou através de uma entrevista. As pessoas têm que ver no profissional algo diferente, que é aquela unção do Senhor, aquilo que faz parte do seu dia, como o oxigênio que você respira. Então, a vida de ser treinador, ela requer mais situações assim desagradáveis do que agradáveis. Eu, por exemplo, eu não vou na sua empresa, né, seu engenheiro, criticar por um projeto ou por uma obra mal feita. Aliás, nem precisa nem estar mal feita, eu posso apenas ir criticá-lo. Se eu paguei o ingresso, eu vou lá criticar o senhor. Não tenho direito de xingar a sua mãe, não tenho direito de xingar a sua esposa, seus filhos. Não tenho esse direito, mesmo pagando. Não tenho direito. É muito mais fácil eu pegar as pedras que atiram nas minhas costas e devolver do que de fazer um montinho. É mais fácil devolver. Eu quero ver se fazer um montinho com as pedras. Deixa elas aqui. Estão doendo aqui, mas deixa elas aqui quietinho, porque se eu atirar a pedra neles de volta, eu sou igual a eles. Então, nessa hora que eu tenho que ser cristão, eu não posso ser técnico e jogar de volta. Talvez eu tenha passado por poucas experiências como técnico de futebol, mas como jogador passei muitas experiências, né? Momentos assim de ter que pedir perdão para jogadores que trombavam com a minha mão. Eles trombavam com a minha mão, com o meu cotovelo. Eu não entendia isso. Eu não sei o que acontecia. Eles batiam assim, às vezes aqui, essa região aqui. É uma região que é difícil, mas eles batiam no cotovelo ou no soco. Eu fui pedir perdão para esses jogadores. 2, na verdade. No início eles ficaram meio assim, cara, esse cara vai aprontar alguma para mim. Eu falei, não, queria pedir perdão, eu errei com você. Não quero saber quem está certo e quem está errado. Eu sei que eu errei com você. Eu tinha motivos para fazer o que eu fiz no cara. Tinha motivos, correto? Porque o cara batia muito.
Aí aqui, aquele zagueiro, aquela justiça que eu falei no início para vocês, que é a trapa de imundícia para Deus, quis fazer a justiça, né? Falou, não, se você bater no meu atacante, eu vou bater em você. Estupidez. Então eu deixei de ser um cristão atleta e passei a ser um atleta supostamente cristão. Pedi perdão para eles, eles entenderam. Converso com eles hoje numa boa. Eles viram algo diferente em mim, né? Um deles eu posso falar, é o Edmundo. O Edmundo vocês conhecem bem, né? Excelente jogador, craque de bola, né? E eu tive essa diferença com ele. E ficamos assim vários anos trocando essas carícias todas, né? No Vasco, no Palmeiras, vários anos. Estupidez. Momento, sabe? Momento. Mas quando você cai na realidade e vê o que tem que ser feito mesmo como homem, não precisa nem ser cristão, como homem, que é certo, que é honesto, que é correto, que é agradável, aí você fala, poxa vida, tudo errado. E quando você vê o sacrifício de Jesus na cruz, o que Ele fez por nós, o que Ele fez por mim, poxa, eu não faço nada para Deus. Então hoje eu tenho o futebol como instrumento de Deus, para falar do amor dEle, que é o dom que Ele me deu hoje para ser treinador, que não é fácil. Eu tenho que estar gerenciando 25, 30 jogadores, eu já cheguei até 40 jogadores em Minas, mais comissão técnica, mais diretor, mexido a treinador, mais alguns torcedores, conselheiros. Não é fácil. Então, esse equilíbrio eu não consigo ter sozinho, gente. Eu só consigo ter esse equilíbrio quando eu falo para Deus, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Se o Senhor não for na frente para mim, eu vou quebrar a cara. Peço vitória para Deus? Não. Depois que eu entendi o que é o amor de Deus, eu nunca pedi uma vitória para Deus. Confesso a vocês que durante uns 2 ou 3 jogos, eu falei, Senhor, eu preciso vencer esse jogo. Empatei, não venci. Mas o que eu peço aqui para Deus, me capacite para me dar uma visão diferente nos jogos, que eu consigo ver as falhas do adversário. Eu peço para Deus que Ele dê forças para os meus atletas, que sejam velozes, raciocínio rápido, sejam jogadores com a habilidade assim aflorada, mais técnico, sabe? Chegue antes na jogada. Isso eu posso pedir para Deus, porque eu sei que do outro lado também tem mais cristão pedindo lá também vitória. E Deus vai falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar para o Gotardo? Vou dar para o Israel? Deus vai ficar com dúvida, né? Tem aquela historinha, né? Os anjos aqui, o crente aqui em cima do muro aqui, e os demônios aqui. Aí os anjos pedindo, né? Vem para cá, pula, salta para cá. E os demônios quietinhos, né? Aí eu olhando assim, mas por que vocês estão quietinhos aqui? Ele fala, porque o muro é meu, né? O muro é meu, pô. Quer dizer, o muro pertence a quem? Né? Aos demônios. E que eu entendo o seguinte, Deus não tem dúvida, mas Ele está disposto a te ouvir. E eu peço para Deus, capacite meus atletas a serem velozes, fortes, não se machuquem. Aliás, ninguém, até o adversário eu peço para não se machucar. Mas eu não desejo boa sorte para o técnico adversário. Não é do meu coração. Eu falo, vá com Deus. Pô, é melhor que boa sorte, né? Vá com Deus. Os caras falam boa sorte, eu falo amém. É coisa assim de futebol, né? Mas eu falo, eu não quero que nenhum atleta se machuque, porque eu sei o que é importante ter uma lesão. Um atleta hoje, 1 mês machucado, representa como se fosse um engenheiro há 6 meses parado. É a mesma coisa. Imagina o senhor 6 meses parado. É 1 mês ele aqui parado aqui. É mais ou menos isso, 1 ano. Até ele voltar a jogar, uma cirurgia de joelho, de cruzado anterior, 6, 7 meses, 8 meses. Isso aí, para quem tem 10 anos de carreira, 12, é muito tempo parado. Então eu peço sempre para que Deus dê livramento de qualquer tipo de lesão para os atletas, sabe? Mas eu peço que capacite os meus atletas a superarem os adversários. Isso eu peço. Como cristão técnico, eu peço. Mas voltando a falar sobre a transparência, não é fácil ser treinador de futebol aqui no Brasil, principalmente time pequeno, não é fácil. Eu costumo dizer que o sucesso,
Às vezes você pode ir até o sucesso através do elevador, mas se o elevador quebrar, você tem que pegar as escadarias são longas. Então aprenda a escalar, aprenda a subir escada também, porque a escada faz parte do cristão. E eu sei que como técnico hoje, que eu sou, de 2 times pequenos que fui, eu estou subindo a escada, não está fácil, mas eu sei também, o que está comigo, me dá a condição de ser mais do que vencedor. Eu creio nisso. Tá? O Senhor está à frente da minha vida em tudo que eu faço. Talvez hoje aqui alguém que conheça um pouco mais da minha história fala: nossa, que esquisito ver esse cara falar assim. Eu vi, ei Gotardo, eu lembro como é que você era. Eu era um cara bom, às vezes eu tinha os meus vacilos, né? Eu tropeçava numa pedra pequena, mas era um cara bom, fui bem educado. Minha mãe sempre deu muito amor para mim, para os meus outros 5 irmãos, tranquilo. E passei isso para as minhas 3 filhas também. Tenho uma esposa, estou casado com ela, é a primeira esposa, 27 anos já casado. Não é fácil, nós temos aqui muitas esposas, aqui muitas mulheres, né? Casamentos tem que ceder também. Um dia aqui, outro dia ela lá. Um dia eu estou meio virado, mas ela segura as pontas. Outro dia tem ela que está meio assim, eu seguro as pontas. É assim, é uma ajuda, né? E no futebol também é diferente, não? Tem jogador que tem problema seríssimo. Vem cá, meu filho. Lá, Joel Santana. Para ele todo mundo é filho, né? Parece Abraão. Você tem que dar atenção para o cara. Você vai além de ser técnico de futebol, você passa a ser realmente um psicólogo de jogador, né? Eu queria estar abrindo para vocês algumas perguntas, viu, Bruno? Fica à vontade, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, até o meu pastor Israel. Não, primeiramente, eu queria falar que eu ouvi você dizer que o grupo familiar na sua vida, se você fosse depender do grupo familiar, você nunca se batizaria, correto? O primeiro que eu fui. Primeiro. Então eu queria falar para você o seguinte: o primeiro que eu fui, eu me batizei. Estou aqui até hoje. Isso é só para você ver como é que Deus age diferente na vida de cada um. E a outra coisa que eu queria perguntar a você, que eu vi que você falou que o Vanderlei foi fritado no Flamengo. Mas eu li umas notícias do Vanderlei que ele implicava com os evangélicos do Flamengo, quando eles se reuniam na concentração, que não tinha nada a ver com treinamento, horário de trabalho, nada, que eles se reuniam para orar para Deus, ele proibia os jogadores de orar, ele não queria oração dentro da concentração. Você acha que ele agia correto? No Flamengo isso? Só complementando também, eu vi histórias também de alguns jogadores, que eu estou no meio, eles falaram a mesma coisa. O Luxemburgo, histórias assim de futebol, o Luxemburgo falava para o jogador: quem não for no churrasco lá, cheio de mulher, bebida, não vai jogar no time. Assim, algumas histórias que eu via de... Ok, bem. As filhas do Luxemburgo, as esposas, elas são cristãs, são convertidas. Há uns 6 meses atrás, eu estive no jantar da Donep, ele estava lá. Ele gosta de ouvir a palavra, ele está sedento pela palavra. Eu acho que tem às vezes até um exagero. Eu acho que esse Vanderlei foi de uma época atrás, porque ele tem uma experiência um pouco desagradável com um jogador que fazia os seus gols, as suas orações, né? E depois fazia outras coisas por fora, né? Acho que foi uma experiência assim. Qualquer cristão vai ter uma dificuldade realmente. Se é obrigado a ir ao churrasco, se existe uma determinação da diretoria, da Patrícia Morim, do Maurício, de quem quer que seja, você pode ir como cristão, não precisa beber. Você não precisa estar fazendo a farra que estão fazendo, não precisa nada disso. Você está indo lá, marca a sua presença e vai embora. Acabou. Você precisa se contaminar? Você pode continuar fazendo suas orações. Qual o problema? Você vai sentir temor pelo Vanderlei Luxemburgo ou por qualquer outro treinador, que citou o Vanderlei, né? Ou pelo seu Deus que você confia, que você crê. Você tem que separar as coisas. Existe uma hierarquia. Tá? Eu, como técnico de futebol, eu dou uma determinação para o atleta. É uma hierarquia. Eu tenho que ter essa condição de liderança, né? Mas dentro do que é normal. Agora, alguns treinadores não têm isso aí, eles não sabem o que é ser normal. De repente ele acha que o churrasco e bebedeira vai condicionar o time. Não vai condicionar. Mas não precisa se contaminar e beber essas coisas todas e comer tantas coisas assim, né? Separa.
Eu acredito que o Luxemburgo hoje é um cara diferente, tá? Do que foi da época do Palmeiras, na década de 90, e do início também dessa década no Cruzeiro. Eu acredito que seja diferente, está um pouco mais macio. Até pouco tempo atrás, a bola era considerada ovo do demônio, né? Justamente porque é difícil de você testemunhar dentro do campo de futebol, jogando bola. Eu queria saber de você o seguinte: depois que você se tornou cristão, como é que foi essa tensão entre você procurar ser aquele atleta que procura seguir os princípios cristãos, de não dar cotovelada, de procurar ser um zagueiro mais honesto, e a prática, né? A tensão ali dentro do campo de futebol? Às vezes você já deu um exemplo aí de ter ido pedir perdão, mas como é que era isso assim mais no seu dia a dia após, né, ter se convertido a Jesus Cristo? Eu não tive dificuldade nenhuma quanto a isso, porque a falta é do jogo. O que não é do jogo é a má fé e a violência. Isso não é do jogo. Eu, como treinador, falo: vocês podem fazer falta sim. Se não vai fazer falta consciente, não vai fazer falta para quebrar o cara. Você vai fazer falta para parar o jogo, para você arrumar uma cozinha para as mulheres, né? Para arrumar o sistema defensivo. Desculpa falar. Sistema defensivo, né? Fica mais fácil para os homens, né? Veja a cozinha bagunçada, se elas vão ficar felizes. Não vão ficar não, arrepia os cabelos, né? Mesmo a gente ali, treinador, fica nervoso. Faz a falta para o jogo, recomeça. Agora, fazer a falta não é com a intenção de querer machucar, agredir, destruir o adversário. A falta é do jogo. Basquetebol tem falta. Se estiver faltando meio segundo, se você puder fazer a falta para não tomar os três pontos, faz a falta, pô, é do jogo. Por que não? Vai ganhar o jogo. Arremessa 2 lances livres, ou talvez não consiga fazer os 3 pontos, talvez não. O que não é do jogo é a má fé, a deslealdade não é do jogo. Então eu não tenho nenhum impedimento contra a falta durante a partida. Respondido? A minha pergunta, não sei se foi bem formulada, mas não é nem questão da falta em si, mas a tensão que existe, porque quem é peladeiro sabe, né? Você chega para dentro do campo, aí o cara te dá uma entrada assim mais violenta, aí a primeira reação é de você querer ir às forras. Só que aí vem, eu sou cristão, eu vou me segurar. Então, a sua experiência como jogador cristão, como é que era nesses momentos? Não é nem de ser favor ou não a falta, mas como você reagia depois de ter aceitado Jesus Cristo diante dessas situações? Eu tenho um patrimônio aqui, que eu tenho que cuidar do patrimônio. Eu tomei 2, na terceira eu tenho que me cuidar. Como é que eu me cuido? Eu me protejo. Eu não vou para machucar, eu só tenho que me proteger. Por que como cristão eu tenho que ser bobo? Você não tem que ser bobo, você tem que se proteger. Você tem que tomar cuidados necessários para você não gerar uma lesão. Quando acontecia isso, eu falava para ele: vamos jogar. Se a gente for escolher fazer coisas que não pertencem ao futebol, é ruim para os dois. Então você tem argumentação para isso. Eu falava com os atacantes: você quer fazer o quê? Você vai querer jogar bola ou vai querer brigar? Não é interessante para a gente fazer isso daí. Então, parte do princípio do que o cristão, ele tem que ter essa iniciativa, né? E chegar e sugerir ao adversário não fazer isso. E, eu não tive nenhum problema em sugerir isso ao atacante ou ao defensor da outra equipe, nenhum problema. Não precisa ser desleal. Agora você pode se proteger. Se tiver que se dividir, vai firme na dividida. Agora você não vai com a intenção: vou me vingar agora. Não, aí já não é. Aí você já foge do espírito, né? A vingança não é nossa. Wilson, eu entendo que todos nós, nas nossas profissões, em algum momento a gente sofre algum tipo de pressão para atender algum interesse, para fazer alguma coisa que de repente é escancaradamente errada e outras vezes é disfarçadamente errada. A gente ouve falar de algumas histórias de empresários do futebol que faz gestão, algum tipo de gestão junto à diretoria para contratar ou vender algum jogador. E já ouvi também falar de histórias de treinadores que eram, digamos assim, assediados mesmo. Deixa ele jogar uns tempos assim e tal, que eu estou para vender ele e tal, e faz um agrado, alguma coisa assim.
Isso que a gente ouve é verdade? Você tomou conhecimento disso em algum momento? E se isso acontecer com você, será que haveria, não duvidando do seu caráter cristão, mas, tipo assim, você está com uma situação difícil em casa, se você não fizer aquilo, vai ficar complicada a sua permanência no clube. Eu disse no início, vermelho um minuto que amarelo a vida toda. Toda carreira, qualquer profissional tem as suas dificuldades. Empresário, sim, tem. A maior parte está preocupada em fazer o que é certo, o que é justo. Às vezes ele não tem um entendimento do que ele está fazendo, ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Quem é a galinha dos ovos de ouro? A base do futebol, do time, do clube, ou o time profissional, é o que faz o ovo de ouro. Às vezes ele não tem esse entendimento, ele está pensando no momento. E o diretor também não tem esse entendimento. Alguns têm, alguns fazem mesmo. Não está muito preocupado com o que vai acontecer com o clube ou com o atleta. Eu conheço atletas que ganharam casas para assinar uma procuração, carro, para assinar uma procuração com o empresário. Legal, se o empresário tem condição de pagar, pague. E o atleta sabe que depois esse carro vai custar uma frota para ele. É bem provável que esse carro saia ao preço de 10. Bem provável, bem provável. Acontece também com os treinadores. Tem dificuldade? Sim. Agora, o que o cara crê? O que o treinador crê que ele vai fazer? Ele vai ser desleal com o concorrente daquele atleta. Não vai ser justo com aquele outro jogador que é melhor, com a família daquele jogador que é melhor. Ele vai ser injusto. Eu, como cristão, se eu tenho essa opção, eu vou fazer aquilo que é correto. Eu, no Bom Sucesso, eu fui várias vezes. Olha, não dá para ver esse jogador aí? Vê, está visto. Tá bom. Mas não tem condição de jogar. Eu vejo, porque, veja só, existe um presidente, às vezes, que dê atenção para um garoto. Presidente, traz o garoto, eu vejo aqui numa boa, pode treinar à vontade. Podia mudar de profissão, o futebol não é... Já pensou em jogar basquete? Às vezes é alto, né? Então, você tem essas coisas todas. Agora, escala, aí é outra coisa. Escalar o jogador é outra coisa. Eu sei que pode rolar um apoio financeiro também, normal. Qualquer profissional, quem não é incorruptível? Nós lutamos para não ser corruptível, correto? Outro dia um juiz federal falou que nos Estados Unidos, o único ser que não é corruptível é Deus. Um juiz nos Estados Unidos falou isso. Às vezes, inconscientemente, você acaba tendo uma atitude que não é legal. É meio corruptível, ou é corruptível. Não é. Às vezes é. Você nem tem a consciência disso. Mas você parar no fundo para refletir depois, você vai ver, não foi legal. Mas você não teve uma fé para fazer isso. Mas as propostas surgem mesmo, tá? Então, eu como um cristão técnico, eu vou fugir disso aí. Eu não vou dar nem abertura para falar. Então você não vai trabalhar em time grande. Então, eu não vou trabalhar em time grande. Porque, se eu deixo que confio, não me colocar um time grande, então, que Deus é esse que eu estou servindo, pô? Não tem cabimento, né, irmão? Boa noite, Wilson. Eu tenho duas perguntas. A primeira é saber o que é mais difícil ser, jogador ou técnico. E a segunda pergunta é saber as experiências que você teve com os outros jogadores na sua época de jogador. Como é que você falava de Deus Pai ser jogador nos clubes que você jogou? Tudo é referência, né? É mais difícil hoje ser técnico, não tem sombra de dúvida. Eu falei, você tem que ter uma gestão de pessoas, 30 atletas, mais comissão técnica, preparador físico. Vamos falar de clube grande, tá? Supervisor, gerente, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiros, massagistas, roupeiros, diretor de futebol, preparador físico, 1, 2, 3, treinador de goleiro, 1, 2. Olha só quantas pessoas tem. Eles olham tudo para você assim, tudo com a boca aberta assim. E agora? Esse cara que vai pagar a conta. Eu pagava a conta, né? A conta, quando eu digo assim, eu dou uma determinação para um profissional, para um jogador, falo, pode fazer. Se você fizer der errado, eu pago a conta, eu sou responsável. Eu pago a conta.
Se você for dar entrevista depois, foi o treinador que mandou, pode falar que foi o treinador que mandou, não tem problema nenhum. Então é mais difícil ser treinador de futebol hoje que ser jogador. Só que quando eu jogava, às vezes o treinador fazia uma lambança, durante o jogo eu procurava ajudar o treinador. Pô, pessoal, vamos ajudar aqui o treinador aqui, não está legal aqui, vamos melhorar um pouquinho aqui, a cozinha, né? Para ajudar ele também, e ajuda a gente. A minha mentalidade era essa, entendeu, Gregory? Era essa. Só que poucos atletas hoje se preocupam com o treinador. Poucos. Se o cara der uma determinação, eles falam, vamos fazer como me fez aí, não sabe nada. É mania de falar assim, esse treinador não sabe nada. É como se os jogadores soubessem tudo. Outro dia eu peguei na minha preleção, sentei assim na cadeira e passei. Não, eu quero que um jogador venha aqui e dê a palestra hoje do jogo. Ninguém se levantou. Falei, não, pode ir, pode falar do adversário, pode falar do jogo. Nenhum atleta se levantou. Nenhum. Porque eles sentiram o peso nos ombros, o que é ser treinador de futebol. Então não é fácil não, né? Só um que foi pedir desculpas de um jogo que ele fez, que ele não foi bem no jogo, ele falhou em 2 gols. Eu queria pedir desculpa. Aí falei, não precisa falar nada do jogo não, pedir desculpa. Não, mas eu quero, estou me sentindo mal, queria pedir desculpa para os demais atletas. Tudo bem. Aí ele pediu desculpa, que era algo que eu não tinha pensado sobre isso, sabe? As experiências com os atletas, falando sobre quando eu jogava, tinha as reuniões nos hotéis, a gente fazia uma reunião rápida, né? Uma oração rápida também no hotel, as reuniões. Eu tinha por hábito, às vezes, de acordar 5 horas da manhã para orar, quando eu concentrava assim, ficava no hotel, né? Orava para Deus, pedia gol para Deus, fazer um gol esse ano. Miséria, um gol esse ano, não tinha feito nenhum. Aí quando é que eu fiz, André? 95 contra o Santos. Foi o meu único gol, cara. Falei, nossa, saiu na final. E pior não, a benção que eu falei para o Sérgio Manuel. Sérgio, Deus falou no meu coração que eu vou fazer um gol hoje. Falou no meu coração. Podia até ser de 5-1 para o Santos, mas o gol era meu, era meu. Fiz um gol, fiz o primeiro gol, né? Por exemplo, o Túlio. O Túlio era um cara que tinha muitos problemas de relacionamento. A gente tinha umas divergências. Só que eu separava. Dentro do campo, Túlio, faz o gol. Fora do campo, Túlio lá, Gotardo aqui. A gente tinha um ritmo diferente de vida. Eu não precisava ficar andando com ele abraçado para mostrar para a imprensa, não, ele é meu amigo. Não, não é amigo, é um conhecido, é um colega. Você não precisa estar junto com ele. Ele tinha... Todos os holofotes estavam para o Túlio, todos. Tudo que ele fazia era o Túlio. De bom era o Túlio, tudo que era de errado era o Gotardo. Qual é o problema? Não tem nenhuma novidade nisso aí, né? Então, você tem que dar o exemplo, tem atitude firme. Ser cristão é assumir desafios. Não tem como você ser um cristão neutro, ficar em cima do muro. Você tem que assumir desafios. Tem que ver, porque quando você está firme no seu propósito, quando as coisas apertam lá no seu trabalho, na sua vizinhança, eles vão para onde? Por favor, ora para o seu Deus aí para me ajudar. O negócio está feio aqui em casa. Minha esposa está me batendo. Ou meu marido não sei o quê, está muito nervoso, não consegue arrumar emprego. Eles vão atrás de você. Você está firme. Os caras estão vendo luz em você. Pode vir até uma nuvenzinha assim, de repente, mas você sabe que o sol está lá atrás, né? Daqui a pouco a nuvem se dissipa, o sol aparece outra vez. Lógico que também a vida de crente tem problemas seríssimos, lógico que tem, mas o que você não pode é achar que aquela nuvem jamais vai sair da frente, né? O sol tem que brilhar, né, cara? Boa tarde. O seguinte, vou confessar, eu sou daquele time que o pastor Israel ama muito, o Flamengo. Então, olha só. Vamos orar para ele. Não precisa, eu tenho a bênção do Senhor. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. É interessante que hoje eu estava vendo uma matéria, né? Sobre o meu time, é claro. E vi uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu vou te fazer 2 perguntas. Uma coisa que me chamou a atenção, o depoimento de um zagueiro, que por coincidência é carioca, nascido em Ipanema, mas por obra do destino, né? Foi viver no Chile a partir dos 2 anos, e hoje recém-contratado pelo Flamengo, chamam chileno. Mas na verdade ele é carioca. E mais o que me chamou a atenção não é o futebol dele não, que é igual o teu, assim, de chegar na área e não deixar o atacante fazer o gol, né? Que a gente tanto gosta que faça. O que me chamou muita atenção foi que ele disse que é muito família,
Ele disse que é evangélico e disse que no meio do futebol os amigos chamam para saída e ele diz: só vou se levar minha esposa, e só vai com a esposa do lado. Eu acho isso formidável da parte dele, porque ele diz, ele me fez pensar numa coisa que é muito interessante, tá? É bíblico, é que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos que fazer uma diferença, mesmo que estejamos na roda dos colegas ou amigos do clube, né? Tenhamos que dar bom exemplo. Aí eu te pergunto, hoje em dia a gente vê alguns jogadores estrelas acabando com a vida de um técnico, porque talvez o técnico não foi para a cervejada ou para o encontro desse amigo. Aí eu te pergunto, como é que um cristão técnico, numa hora dessa, vai se comportar diante de uma ameaça como Ronaldinho, Romário e outros que levam para esse tipo de ameaça? A outra pergunta é o seguinte: nós somos imitadores de Cristo, e como imitador, eu já vi, você falou aí que pregou, houve 45 conversões e tudo, e Cristo tanto pregava para um quanto para 1 milhão, estava pregando para todo mundo. E você falou do teu relacionamento com o ex-jogador Edmundo, que nós chamamos de animal. Aí eu te pergunto, há alguma possibilidade que a nossa visão daquele animal é que ele não tem Cristo no coração? É a nossa visão, não é o nosso julgamento? Há alguma condição de você sonhar em transformá-lo de animal em anima bem? Isso, ele tem um coração bom, só que quando ele jogava, ele entrava num outro alinhamento, na forma de se comportar. Eu tenho um irmão que é pastor e fazia reuniões no Vasco, e ele participava das reuniões, e ele falava assim na reunião, ele não sabia que o pastor era meu irmão, né, na época, né? Ficou quieto, não vou falar que é seu irmão não, você é capaz de ele não voltar mais aqui na reunião, né? Ele falou: um dia eu vou ser crente. O Edmundo dizia isso: um dia eu vou ser crente. Ele gosta, não tem nada contra não, é uma boa pessoa. Eu citei um exemplo que foi um erro meu, não estou dizendo que foi erro do Edmundo não, erro meu, tá? A internet está aí, erro meu, não é? A minha conduta não foi adequada, e é possível sim, ele está com o coração aberto para isso. Agora faltam o quê? Quando eu falei grupo de família, que eu fui o primeiro grupo de família, não foi muito bem recebido. Eu tenho um grupo de família também, eu já fiz em casa, sabe quantos tinham grupo de família? Em Minas, chegou a ter 30, até quase 40, aqui no Rio chegou a ter só tinha um só, mas ele ia toda segunda-feira lá em casa, toda segunda-feira, porque se não dá para fazer bem feito, então não adianta ele reunir 100 pessoas e fazer mal feito. Eu tinha um só, mas era um que eu andava com ele, ajudava mesmo. Essa era a minha atenção, que eu podia dar para um só, mas eu consegui dar. Até hoje ele está muito feliz com isso também, a caminhada com Deus está firme, né? Então tudo tem a ver com a sua conduta, de ser, maneira de ser. O atleta quer ir para a noitada? Vai ter um preço. Como treinador, se começar a faltar um rendimento, cair o rendimento dele, o treinador tem que tomar uma posição. Por quê? O treinador, ele é firme com o jogador, dá uma sugestão em particular, dependendo, se depender, pode dar uma sugestão na frente do grupo também. Você tem N maneiras de transformar isso numa arma favorável para o treinador, para você. Depende como conduzir. Eu não preciso me sujeitar às coisas erradas, nenhuma. Fique firme, né, naquilo que você acha que é bom, que é agradável, que é perfeito, aquilo que agrada a Deus. E dependendo do que vai acontecer, do presidente protege o camisa 10 ou camisa 8, isso independe da sua vontade. Se o presidente gostou ou não, você pode até sair para as festas com os jogadores, que não vai adiantar nada, até porque depois o jogador vai perder respeito. Então você tem que ser uma linha Muricy, não se mistura, e é vencedor. Tem 4 títulos brasileiros, Muricy, não mistura com o jogador e é vencedor. Tem maneiras de se trabalhar, só que eu não consigo ser Muricy. Por quê? Porque eu tenho um outro lado cristão. Eu quero ajudar um pouco a pessoa, não o atleta, a pessoa. Eu aconselhei um jogador outro dia que é casado, falei sobre casamento com ele,
Pô, ele pensou em coisas assim que ele falou, pô, nunca ninguém me falou isso. Eu falei, mas é tão simples. Como é que você faz com o seu filho? Eu falei, então faz isso. Acabou. Chegou no campo, não precisava nem falar nada para ele. Ele corria sozinho, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque eu acho que ele gostou daquilo que eu falei, como cristão. Antigamente havia, por exemplo, bicho no jogo no jogo de futebol, né? Quando a pessoa ganhava e tal, recebia uma gratificação. O que você acha, um time, por exemplo, que precisa que um time pequeno ganhe da mala branca? Eu já passei por isso já umas 2, 3 vezes. Uma delas, eu estava com 4 meses de salário atrasado. 4 meses de salário atrasado num clube grande. Aí chegou uma mala branca lá, olha, dá para você vencer lá o Vitória da Bahia? Chegou através do capitão, nesse time eu era vice, não era o capitão, né? 4 meses de salário atrasado, puxa vida, né? Veio em boa hora, né? Aí o treinador falou assim, meu time não precisa disso. Tá aqui, devolvemos a mala. Por quê? Foi uma posição do treinador. Ele falou, não quero que você receba mala branca. Agora, pode passar fome. É ponto de vista. A mala branca não vai, para mim, nunca acrescentou nada. Mas R$10 para o cara que mora lá em Japeri, Queimados, que está com 4 meses de salário atrasado, é muita coisa. O treinador parou para pensar nele? Então dá do seu bolso para ele, está aqui. Vai lá, não tem R$10 aqui, mas toma 100 mil aqui. É ponto de vista. A mala branca, ela não vai, para mim nunca motivou em nada. Agora, mala preta é outra coisa. Aí nós estamos entrando num nível de corrupção, algo extremamente ruim, negativo. Também existe, isso é natural, também existe. Irmão, qual é o seu posicionamento a respeito dos nossos irmãos em Cristo, jogadores de futebol que hoje querem glorificar a Deus através daquilo que Deus deu, que é o dom, que é saber jogar o futebol? E eles glorificam a Deus através de muitas formas, ou com sinais, com os dedos, ou com a camisa. Que hoje a FIFA ela tem um posicionamento claro sobre isso, mas gostaria de te ouvir sobre esse posicionamento a respeito desse momento de mostrar ao mundo a fé em Jesus. Então, é que eu digo, quando se encontra um equilíbrio bíblico, né, você consegue ter muito mais espaço do que se for um fanático. Você vai ser rejeitado. Então, com sabedoria, com formas estratégicas que você pede a Deus para levar a palavra, o evangelho, as portas vão se abrindo. Naturalmente, hoje, eu paguei um preço caro com a imprensa, sabe, pela maneira de ser. Mas hoje, esse pessoal todo que está na imprensa, que está mandando, o pessoal que começou junto comigo. Então, eles sabem como é que é o caráter do Gotardo. Eu não sou a cereja do bolo, não, gente. Só estou dando exemplo que eu procuro ser um cara bom, preciso ser um cara honesto, né? Mas só que eu não sou como eu gostaria de ser. De repente, eu nem me conheço tão bem. Eu queria me conhecer melhor. De repente, nem me conheço. Deus me conhece, mas eu não me conheço. Através dessa forma de ser, você consegue levar a palavra. Não pode levantar a camisa? Não levanta a camisa. Sabe que a imprensa vai cair criticando, vai ser punido pelo árbitro, talvez seja expulso, pode ser. Uma vez eu perguntei por eu não sei se aqui tem, pastor, para o deficiente auditivo. Eu perguntei para a professora, ela falei, como é que eu falo para que eu amo Jesus Cristo através de gestos, né? Aí ela disse, você faz assim, você toca nas palmas das mãos, sim, e bate no coração, né? É uma forma de se dizer que você ama a Jesus Cristo. Eu tentei fazer isso durante o jogo, eu não consegui, né? O gol não veio. Eu até fiz, mas não apareceu, né? Mas é uma forma de você mandar uma mensagem. Você tem estratégia para isso, né? Porque até olha lá, o surdo está ouvindo. Ih, olha lá o gesto que ele fez, eu conheço esse gesto. Pô, é uma coisa diferente. Quer dizer, então, você tem que pensar em alguma coisa, né? Nas entrevistas também, né? Porque Deus é fiel, Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel. Faça uma coisa errada, se Deus vai ser infiel. Por que não? Você quer plantar uma semente ruim, quer colher um fruto doce, o Deus vai ser infiel, você vai colher o fruto ruim também, ué. Então você tem que saber o que você vai plantar para que com certeza a colheita vai haver.
com a fidelidade de Deus, né? Então, eu acho que dentro da maneira de você expressar, você vai ter portas abertas à vontade. Você não precisa ser chato, aquele crente que acha que está acima do bem e do mal. Isso não tem sentido. A rejeição vai ser 100% mesmo, cara. Eu vi uma entrevista do Kaká acho que é Roda de Fogo, né? Há um tempo atrás. Pô, ótima entrevista, sabe? Né? No momento após a entrevista, ele tem direito a pedir uma música, um louvor muito legal também. Tranquilo, não foi criticado em nenhum momento. Se posicionou bem. Gotardo, a gente tem ouvido falar que tanto o jogador como o técnico hoje, para se colocar, ele tem que ter ou empresário ou pessoas que cavam, como se diz, né? Para poder, ele até lançam notícias assim, como se coisa estivesse acontecendo, para poder movimentar. E você está no momento sem clube, né? Não é isso? A gente sabe que o teu maior empresário é Jesus, mas ele usa as pessoas, né? Para poder também nos ajudar. Como é que você vê isso e se isso na tua vida profissional, agora como técnico, né? Porque tem muitos técnicos aí também desempregados. E às vezes precisa sempre de um lobby, de um trabalho que é feito. Como é que você vê isso para você poder, por exemplo, se colocar num clube, ir para algum lugar, ter que ter esse tipo de ajuda? Isso tudo é do jogo. Você tem que ter, hoje, você precisa de quê? Um assessor de imprensa. Você precisa ter um marketing melhor, tem que se vestir melhor, tem que falar melhor. A concorrência vai aumentando a cada dia. Você vai fazer um currículo, faz um currículo atualizado, né? Você tem que ter alguém que fale bem de você lá no clube, lá na América de Natal, ou lá no Náutico, né? Pô, começou um técnico agora, está fazendo um trabalho assim, quem que vai fazer a boca a boca? Liga para o jogador tal, trabalhou com ele, sabe? Isso faz parte do jogo. Você tem que ter uma assessoria de imprensa para colocar umas matérias, né? Umas matérias interessantes. Você tem uma ideia sobre o Barcelona, por exemplo. Gotardo, o que você acha da forma do Barcelona jogar? O que o Guardiola faz? Você tem que ter uma posição. A assessoria de imprensa serve para isso, né? Eu não posso chegar e falar que eu sou o melhor técnico do mundo, até, né? Vamos dizer que eu seja excelente. Eu não posso falar, mas a minha assessoria de imprensa pode. Ela vai falar. Eu usava desse artifício para fazer os contratos. Eu nunca tive empresário, mas eu tive um amigo que ele queria começar a carreira de empresário. Eu falei, então faz isso, vai lá, faz meu contrato. Aí ele ia lá, discutia, voltava e falaram isso. Espera, agora vai lá, diga que eu sou importante para isso, que eu faço isso aí, eu consigo equilibrar os veteranos com os mais novos. Fazia tudo, não era mentira, era verdade. Tinha os mais velhos que já estavam por aqui e os mais novos que achavam que eram os melhores do mundo. Eu ficava fazendo um ponto de equilíbrio. Aí ela fala, não, é um ponto de equilíbrio do time, tal. A garotada respeita ele, e os mais velhos também gostam, tal. Né? Isso é tudo do jogo. E empresário é uma forma de estar fazendo a prospecção, é uma forma de estar também levando o seu nome até a diretoria dos clubes. Natural também. Às vezes, tem treinador que é inferior ao outro e conseguiu aquela vaga que você tanto almejava. Mas quando você coloca, Senhor, eu só vou para esse clube, para o Bom Sucesso, se o Senhor for comigo. Essa foi a minha oração. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Fecha aquela porta. Eu fui para o Bom Sucesso. Falei, cara, Deus, cadê o Senhor? Está difícil aqui. Cadê o Senhor? Mas eu sabia que Ele estava comigo. Porque o meu trabalho foi muito legal, foi muito bom. 90% das pessoas que estavam comigo gostaram do meu trabalho. Quando eu falo comissão técnica, tá? Sozinho não conseguiria fazer não. Da equipe, né? Muito bom o trabalho. Então eu tenho certeza que eu tenho ali 25 pessoas falando bem do meu trabalho e da minha pessoa, né? Que tem a ver com cristianismo. Que a pessoa ela está colada. Eu não consigo andar sem isso aí. Gotardo, boa noite. Olha só, eu não tenho assim conhecimento profundo sobre futebol, tá? Sou meio leigo no assunto. Mas a gente assiste a mídia, a gente vê jogadores que
estão em time grande, né? E não estabiliza. O elemento tem envolvimento com droga e outras coisas ilícitas, e o cara não estabiliza em time nenhum, vamos dizer, os times grandes, né? Aí a pergunta é o seguinte: um elemento desse, ele se apresenta para o teu time, ele quer entrar no teu time, tem uma vida muito irregular, vamos dizer assim. E qual é a sua postura com relação a isso? Tem um cara mídia, o cara vai botar, né, vai levantar o nome do teu time, vamos supor. E qual é a sua postura? Eu encontrei o presidente do Botafogo, o Maurício, lá no shopping do Botafogo lá. Falei: o presidente, libera o Jobson para mim. Que isso, Gotthard? Libera o Jobson para mim, para levar para o Bom Sucesso. Mas eu sabia que o Jobson ia ficar livre da punição agora em março, né? Mas, poxa, foi uma tentativa, né? Seria impossível o Jobson ir para lá. Porque o Jobson é o cara da hora, né? O problema hoje é o Jobson. Você tem que ter estratégia para trabalhar com ele, ou seja, tem um lado psicológico, você tem que saber até onde o atleta alcança, aonde você vai chegar na mente dele. Não adianta querer filosofar, falar de Shakespeare, não adianta nada disso, ele não vai entender nada disso, né? Você tem que tentar entrar na mente dele, descobrir a senha e entra na mente dele, trazer ele para dentro de você, porque no raciocínio dele, ele quer curtir a vida, ele quer aproveitar, são mulheres lindas, carros maravilhosos, festas lindas, né? Com celebridades, é assim que ele entende. Já até abrindo o leque, não é mais o Jobson, né? Abrindo bem o leque. Aí esse atleta ele tem uma função importante no time. Eu vou chamar esse atleta para um assunto particular, vou falar com ele numa boa, explicando o que eu quero dele. A partir do momento que ele entender esse propósito, a sua vida particular me interessa, mas eu quero o seu melhor, mas se você não me permitir, ela é sua vida, eu não vou me intrometer. Mas eu quero tentar te ajudar na sua vida pessoal, familiar, sentimental. Se eu puder, eu vou te ajudar, sem perder o foco que é técnico de futebol. Eu não posso perder essa liderança de treinador de futebol. Ali eu abri um precedente para ele. Olha, eu vou te ajudar, mas eu sou seu treinador de futebol. Eu quero que você tenha essas funções assim, no esquema tático, técnico. É isso que eu quero de você. A partir do momento que você não conseguir fazer isso, você não vai jogar comigo. A diretoria vai te mandar embora. Eu tive um treinador, para mim foi um dos melhores, os mais antigos vão se lembrar dele, Enio Andrade. Já faleceu, foi excelente treinador, excelente. Eu tive momentos difíceis com ele também, eu era garoto, né? O Vasco da Gama queria contratá-lo naquela época. Ele falou assim: eu vou, só que eu vou barrar o Roberto Dinamite. Ele não veio. Mas ele foi sincero: o Roberto Dinamite não joga comigo. Ele foi sincero, ele não foi contratado. Então você tem maneiras. Hoje você tem jogadores de time grande aqui que não tem muito o meu perfil de trabalho, mas eu tenho que dar uma chance para eles, e eles me dão uma chance da gente se conhecer e tentar gerar essa química profissional de trabalho, né? Eu não posso chegar e falar assim, vamos citar os atacantes: Louco Abreu, Fred, né? O Wagner Love, o Alexandro, são, né, os 4 atacantes, né? O Ronaldo também do Flamengo. Eu tenho que ter uma chance de trabalhar com esses caras para mostrar para eles o meu perfil de trabalho, a minha metodologia. Se eles não aceitaram, não gostarem, está sujeito, né? De repente eles gostam também e vão jogar mais do que estão jogando, né? Oi, boa noite, Wilson. Eu gostaria de passar para você, talvez, uma preocupação de mãe. Meu filho joga e eu vejo que todo mundo que se refere a um jogador, né, até os 17 anos, diz para a mãe o seguinte: esquece do estudo, porque futebol e estudo não dá certo. Então, eu tenho visto que é uma dificuldade, mas a gente sabe que a educação faz com que o técnico, mais tarde, tenha um jogador disciplinado. Eu gostaria de saber a preocupação de vocês, se tem alguma legislação, se tem alguma lei, alguma coisa que faz com que todos os clubes, mesmo os grandes e os pequenos, obriguem o seu atleta, né, menor de 18 anos, a ter o estudo que é tão necessário hoje. É muito necessário. E vai mais além.
O jogador inteligente, mais instruído, ele vai mais além. Ele vai conseguir suportar as pressões, os momentos de adversidades, aquela falta de estrutura no clube. Ele vai muito mais além. Ele vai ser um colaborador do treinador. O treinador sempre vai querer, poxa, eu vou querer aquele jogador lá. Me ajudou há 5 anos atrás. Que tem que ter os estudos? Sim. É possível conciliar? Sim. Pelo menos uma parte nesse tempo da vida do atleta é possível que ele consiga acabar aí o segundo grau, né? Não sei como é que se fala hoje, né? O segundo grau, isso já é a primeira etapa da vida. Aí, se ele puder fazer um contrato de 3, 4 anos no clube, iniciar um curso na faculdade, é possível. Ele tem que ter o foco. A partir do momento que ele está focado nisso daí, os estudos, sabe, que é tão importante quanto o treinamento que vai dar condição para ele ser o quê? Uma celebridade, né? Para ser o destaque. Ele tem que treinar, dormir e comer, né? Ter boas amizades. Isso não é só no futebol não, tá, gente? Ter boas amizades também tem que ser fora do futebol. E para que ele possa ter sucesso, correto? Tendo sucesso, ele vai aqui ganhar um pouco mais, vai dar uma condição melhor para a família. E ele pode até adiar um pouco os estudos, mas ele não pode perder esse foco. Tem que saber nas entrevistas como falar, né? Ele vai ser muito requisitado. Se tem 2 atletas do mesmo nível, excelentes atletas, o Barcelona quer contratar um deles, tá? Mesmo nível, só que um fala espanhol. O Barcelona vai levar quem? O que fala espanhol, é óbvio, né? Então tudo isso tem um peso, sim. Atleta, sim. Jovem tem que estudar, sim. Procurar fazer um curso de línguas, tem que fazer. O diferencial hoje, como eu falei do marketing, do assessor de imprensa, né? Não pode deixar não. Eu sei que a maioria dos garotos não querem estudar mesmo. Eles ficam olhando os R's da vida aí, milionários, e acham que serão esses R's da vida, né? Fantásticos, né? Roupas de grife. E não é assim, a realidade não é essa não. 98% dos atletas ganham apenas para comer no Brasil, só para comer, tá? 1%, 1,5% ganham bem, e 0,5% ganham maravilhosamente bem. 0,5%. Boa noite, Gotardo. A minha pergunta é a seguinte: eu queria saber de você qual foi a pessoa que se aproximou de você para falar de Jesus e qual a experiência mais marcante, sobrenatural que você teve durante essa sua vida. Tudo começou no início da década de 90, né? Eu já estava assim um pouco desligando, né, do catolicismo, porque eu comecei a ler a palavra, entender algumas coisas diferentes do que o padre falava, né? E nas reuniões do clube lia-se alguns versículos, né, e fazia uma oração. Cada um orava pelo outro, assim. A gente orava aqui, orava por ele por nós, e assim. Foi assim que começou. Aí passei a entender a palavra. Vendo a palavra, falei, pô, é algo diferente do que eu aprendi quando fui coroinha. Ajudava o padre, fazia lá a comunhão, né, a hóstia, o vinho, né, fazia isso tudo. Começou com um atleta de futebol falando do amor de Deus para mim, né? E qual foi a segunda pergunta? A metade da segunda pergunta? A experiência. A experiência marcante na minha vida, que até hoje eu entendo e não largo dela, assim, eu tive curas assim físicas, a minha esposa tivemos curas, coisas que o médico não diagnosticava, mas ela sentia dores, né? Tivemos curas assim. Mas a marcante seguinte era que eu tinha muita preocupação era com relação ao meu futuro. O que ia acontecer da minha vida, meu futuro? É isso que me preocupava muito, principalmente das minhas filhas. Poxa, eu estava com 31 anos, 32, eu estava prestes a aposentar, né? Que é uma outra situação. O atleta tem que se preparar para aposentar e tem que preparar também quem? A esposa, os filhos, de repente a mãe, né? Tem que preparar essa galera toda, porque vai sair um pouco da mídia, vai diminuir o dinheiro também, tudo isso, né? É um trabalho sério isso, né? E a experiência marcante foi o seguinte: eu estava muito angustiado, né? Logo no início da minha conversão, que eu tinha receios, né, do desemprego, o que ia acontecer comigo agora, né? Eu não entendia muito bem essa questão de ser cristão e ser ameaçado por desemprego, né? Eu colocava isso em oração para Deus, né? E eu fiquei uma semana muito angustiado, não entendia isso. Aí Deus falou, né? Até usou um conhecido meu, até de Americana, pastor, lá próximo de Santa Bárbara, né?
Ele falou: estava orando aqui, Deus falou que o seu futuro pertence a Ele. Foi isso que Deus mandou falar para você ficar tranquilo que o seu futuro e das suas filhas pertence a Ele. Então descanse e entregue para Ele. Essa foi a maior experiência que eu tive. De vez em quando eu esqueço dessa promessa de Deus para minha vida. E quando eu esqueço, aí fica salgado o negócio. Aí eu falo: poxa Deus, lembra que o Senhor falou que o meu futuro pertence ao Senhor? Aí eu lembro, né? Aí eu vou, mesmo com todo o respeito, né? A reverência a Deus. Deus, o Senhor não esqueceu daquilo lá, né? O Senhor disse que o meu futuro pertence ao Senhor. Então, o Senhor é meu empresário. Eu já fui empresário de futebol também. Então eu colocava Jesus como meu sócio majoritário na imprensa. A empresa é do Senhor, eu só quero ficar do outro lado. Eu já cheguei a sentar na cadeira do outro lado da mesa. Aí eu coloquei Jesus assim: por favor, Jesus. Assim mesmo, literalmente. Senta aí, Jesus, vamos conversar um pouco aqui. E comecei a falar para ele o que eu achava da empresa, da minha vida. Conversei com Deus, conversei com Jesus. Tenho certeza que ele ouviu, né? Naquele momento, um sócio minoritário falando com o maioral ali, né? Então é isso aí. O meu futuro pertence a Deus. O que eu não posso é esquecer essa promessa do Senhor para a minha vida. Não posso esquecer, porque envolve muitas coisas, inclusive a felicidade, a alegria da minha família, das pessoas que estão comigo e também daquelas que precisam conhecer o Evangelho. É Humberto, prazer poder ver você aqui. Obrigado. Já vi você muitas vezes no estádio, assim como o meu irmão Valdir, torcendo pelo Flamengo. Então eu queria, a primeira pergunta é saber se você se acorda dessa camisa aqui. Sim. É de 1992. Sim, pô. E a segunda pergunta que eu queria fazer para você vai de encontro na angústia daquela senhora, porque eu tive uma oportunidade, né, de passar uma experiência na juventude pelo Flamengo. E meu pai naquela época, que chamava que o futebol romântico, né? Eu tenho 53 anos e aos meus 14 anos eu tive uma oportunidade. E meu pai me falou isso: ou você estuda, né? Eu não criei meu filho para ser jogador de futebol. E eu, naquele momento, eu decidi pelo estudo e não tive a chance, né, de continuar, de ter passado naquela peneira que foi tão difícil e tal. Então, assim, eu gostaria de poder ouvir um pouco mais de você sobre isso e também saber que quando a gente fala da palavra de Deus, a gente ouve muito assim, já na área adulta dos jogadores de futebol, se há espaço para você falar com as crianças, ou seja, porque a gente vê que os clubes hoje se preocupam, é muito importante as crianças, fazer o trabalho de base, né? Fala muito isso, mas esse trabalho de base, há espaço para você falar com as crianças sobre Jesus? Sim, há espaço, eu já fiz isso já algumas vezes. Você tem sempre uma oportunidade para falar. Teve um dia que eu estava fazendo uma corrida, eu morava no Recreio, uma corrida na praia, e tinha um pessoal do CFZ, do Zico, fazendo um treinamento lá. Aí o treinador eu conhecia, né? Chamou para botar, dá uma palavra aqui. Eu já tinha combinado com ele. Deu uma palavra para a garotada e falei de Deus, falei de como tem que tratar os pais, né? Eu falei mais, para finalizar, falei: olha, eu vou embora daqui a pouco e vocês vão olhar assim, nossa, quem que é esse cara que está falando essas besteiras aí? Eu sei que vocês vão falar isso de mim depois. Quem que é esse coroa aí que está falando essas coisas aí? Natural, pô. Garotada, sim, tem garoto que é folgado, pô. Mas você tem que falar, você tem que fazer a sua parte. Sabe, eu falei: o que eu estou falando hoje aqui, espere uns 3, 4, 5 anos, vão se lembrar de mim depois. Eles não esquecem, não são bobos, não. Eles são meio folgados às vezes, mas bobos não são, não. A garotada está esperta, viu, cara? Então você tem que ter sempre, batendo nessa tecla, né? Falando de Deus, falando de comportamento, né? De honestidade, que vale a pena, que o bem vale a pena fazer o bem. Né? Essa chance tem, seja onde for, nem que seja para uma pessoa, como eu fiquei fazendo 1 ano em casa, vale a pena. Aí, sobre o manto aí, pô, foi um tempo bom na minha vida, né? O pastor não pode ouvir isso aí. Foi bom. Foi meio atribulado também, viu, irmão? Foi meio atribulado. Aliás, foram 2 décadas no futebol fantásticas, década de 90, de 80 e 90. Eu me sinto privilegiado, eu gostei muito disso daí. Não sei se é romântico, mas eu gostei dessas décadas.
quando se fala de futebol romântico, só fala de 70, 60, né? Eu acho que está sendo injusto com a de 80 e 90, que foram décadas também fantásticas, né? Bom, eu gostaria de saber se no meio do futebol existem pessoas ou grupos evangélicos preocupados com esses jogadores que vivem na mídia com problemas, inclusive problemas sérios, como o que aconteceu com o goleiro Bruno. Se tem alguém falando de Jesus, apresentando Jesus para eles. Tem. O problema é que eles não querem ouvir. Eles se fecham. E que eu falei eles acham que estão acima do bem e do mal. Eles não precisam. Para que eu preciso de Jesus? Para que eu tenho o carro do ano, eu tenho quantas mulheres eu preciso, minhas roupas são lindas, né? Eu entro em qualquer festa, sou convidado, sou celebridade. Então eles não precisam de Deus. Tudo isso que estou falando para vocês, eu posso estar falando de versículos, não vou lembrar onde, né? São os versículos, né? Falando sobre o rico, né? Sobre a situação toda assim. Eles não querem ouvir. Tem uma passagem do Ronaldo Fenômeno, não sei se é verdade, mas pode considerar que seja real. Depois do sucesso que ele fez, né? No início, né? Na Espanha, na Holanda, Espanha, Itália, mas na Espanha, ele falou assim: poxa, é engraçado, quando eu era de São Cristóvão, nunca ninguém falou de Jesus para mim. Tá vendo só? Quer falar pro Ronaldo do Barcelona? Todo mundo quer falar. Você tem que falar de Jesus Cristo pro Ronaldo do São Cristóvão, lá de Queimados, lá de Mesquita. É aquele Ronaldo que tem que ouvir. Começa a plantar ali. Eu tenho o meu cunhado, no caso, né? A minha irmã ficou viúva, né? Meu cunhado cometeu suicídio. Era um advogado bem situado, entrou no fórum trabalhando com office boy, foi, estudou, se formou, ia chegar à condição de promotor, alguma coisa assim, não entendo muito bem. E ele estava passando uma crise dificílima de vida, algum problema aconteceu lá profissionalmente. E eu achava que o meu cunhado estava tendo um momento assim de soberba, sabe? A leitura que eu disse, esse cara está esquisito, ele não se mistura. Depois que aconteceu essa catástrofe toda, eu fui entender que ele estava precisando de ajuda. Desculpa, pessoal. Ele estava precisando de ajuda e eu não estava conseguindo ver nem ouvir. Então, às vezes começa na sua casa, você fala do amor de Jesus. A pessoa está pedindo ajuda e você não está entendendo, porque ela não consegue falar. E ele estava pedindo ajuda, eu não entendi isso aí. As pessoas estavam lá, eu moro a 600 quilômetros de distância. De vez em quando eu ia para lá e eu não entendia que ele estava pedindo socorro. Você está entendendo? Então, os Ronaldos da vida que jogam em time pequeno estão pedindo socorro também. Planta essa semente ali. Um dia ele vai lembrar, não, eu era um Zé Ninguém e alguém falou do amor de Jesus para mim. Hoje, eu sou o Messi. Eu já conheço Jesus que falaram aquela vez. Já sou Messi hoje, não tem nenhuma rejeição contra os crentes. É isso, cara. O problema é que todo mundo quer falar só com a celebridade, né? Está dizendo que o Bruno poderá voltar a jogar futebol, que o Macarrão disse que talvez fosse assumir toda a responsabilidade. Eu acho difícil, sabe? Porque onde ele for, ele vai ser atormentado pelas torcidas. Eu acho difícil, porque eu já conheci um caso de um atleta que ele participou de uma roleta russa, um negócio, brincadeiras estúpidas, né? E aconteceu a fatalidade, e aonde ele ia jogar, né? Ele era xingado e ameaçado e tudo mais. Eu acho difícil o Bruno continuar a carreira, né? Até porque emocionalmente ele já, quando estava no auge, ele estava sem esse equilíbrio todo. Eu acho que agora é muito difícil. De repente, Deus o impossível faz tornar possível, né? Eu não sei o que é o coração dele, que está acontecendo no coração dele, né? O passo de fé que ele vai dar, maravilhas podem acontecer através do mundo espiritual. O mundo natural, jogador encerrado. Para mim é jogador encerrado, natural. Sobrenatural, ele tem chance de voltar a trabalhar com o mover de Deus, apenas. Bem, vou tomar liberdade aqui com o pastor, que ele pediu já para a gente dar prosseguimento, mas eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha também rapidinho aqui, pastor. Isso. Aproveitar a presença do Gotardo, né? A minha pergunta é direcionada ao trabalho de evangelismo para a igreja, utilizando o esporte. Como você mesmo falou, o futebol te deu a oportunidade de poder falar para muitas pessoas de Jesus Cristo,
você conheceu Jesus Cristo através do futebol, e eu queria saber a sua opinião da importância, de repente, de um trabalho utilizando o esporte dentro da igreja, porque acho que o futebol, a prova está aqui hoje, o pastor sabe disso, muitas pessoas vêm aqui falar e muitas vezes o pastor fica implorando para alguém fazer uma pergunta. Hoje, se deixasse, ficava até amanhã fazendo pergunta. Por essa proximidade que o futebol traz, por você ter sido um jogador de nome famoso. Então, qual a importância de uma igreja investir, né, nesse lado do esporte para trazer, resgatar vidas, né, de fora para dentro da igreja, né, para conhecer Jesus Cristo? Qual a importância que você acha que uma igreja, né, tem importantíssima. nesse lado? Vamos fazer uma analogia hoje. O que tem o mundo do crime, das drogas? Quem que investe nisso daí? Você tem nos bailes, né? Você tem aquela alegria rápida, né? Aquela paz destruidora que aparentemente dá uma paz, né? Aquele brilho maravilhoso do mundo, mas que depois é um caminho de morte. Mas há o que? Investimento do mal. O mal investe no mal. O problema é que nós investimos poucos no bem, pouco demais. O esporte é uma arma fantástica para se evangelizar. Eu já falei isso com vários pastores lá em Minas, falei em Brasília. Começa com um trabalho social, voleibol, basquetebol, futebol. Faça um trabalho nos garotos, investe, faz escolinha. Através dos garotos você chega nas famílias, né? Quem sabe esse garoto um dia vai ser, não precisa ser o Messi não, gente, mas pode ser aí o Kaká, que é excelente também, um outro jogador, um Wagner Love. Quem sabe aquele garoto que você semeou se tornou um Wagner Love da vida, né? De sucesso, bem sucedido mesmo. Ele vai se lembrar daquele projeto que um dia ele foi ajudado, que colocou comida na mesa da casa dele, com a mãe, com o pai. Ele não pode ser um investidor naquela escolinha. Então tudo isso é um trabalho lento. É um trabalho lento, mas é um trabalho que você está visando o quê? Salvar vidas. E você pode ter um retorno financeiro através desses atletas, esses garotos que um dia serão profissionais também. Resgatar do mundo da droga, da violência, né? Através do esporte. Isso o mundo está fazendo. As igrejas teriam que focar um pouquinho mais nisso daí. Seria uma arma poderosíssima, até para quebrar um pouco, né, essa barreira que existe da mídia, das pessoas achar que os evangélicos são são os melhores no mundo, é a única religião certa, só a deles, né? Eles falam isso, né? Até para quebrar essa barreira. Não, a gente também sabe viver aqui em sociedade, né? É uma arma poderosa. Também quero fazer uma pergunta, pastor, a última que eu não tive oportunidade também. Quando a gente assim fica famoso, começa a ganhar bastante dinheiro, aparece parente até que você nunca viu na vida, né? Não sei o que, lembra de mim, eu sou seu. Como é que você fez para administrar isso, assim, quando você foi jogador de São Paulo? Assim? Não, mas eu não ganhei esse dinheiro todo, não. Alguém ganhou a metade, eu mais a metade. Mas eu tive essa fama. Eu costumo brincar com as pessoas assim, a fama de rico e valente não se desmente. Você é valente, não precisa falar nada, só fica quieto. Valentão. É rico também. Fica quieto, sabe disso, né? Se perguntar se é valente, não sou tão valente assim não, mas não dá para encarar o Vitor Belfort, né? Ali é covardia, né, cara? É estupidez. Olha, eu passei por esse momento sim, né? Os parentes de Santa Bárbara do Oeste, minhas primas, meus tios, falaram, mas ele está mudado. Eu não mudei não, cara. Só que eu tive que me adequar a um outro tipo de vida. Onde eu vivia, eu não podia ser mais aquele caipira de Santa Bárbara do Oeste. Eu mudei, eu tenho que crescer, eu tenho que mudar meu comportamento, ser atualizado, conhecer um pouco mais de política, né? Conhecer um pouco mais da parte física, de investimentos, tudo isso você precisa. Você não pode ser aquele garoto do bicho no mato. Eles não entendiam isso. Falam, ficou rico, ficou metido. Não é metido não, até porque eu não ganhei dinheiro para isso, né? Eu conheço uma história isso é real, mas não sei quem é a pessoa. O cara montou um açougue, começou a ganhar dinheiro, e aí a família começou a chegar nele. Ajuda aqui, ajuda aqui. Não ajuda ninguém. Aí o segundo açougue, ajuda aqui. Não ajuda ninguém. Não dava nem 1 quilo de linguiça, não dava nada. E terceiro açougue, 4.
quando ele estabilizou, ele falou: agora eu vou ajudar. Porque se ele fosse ajudar no início, ele não ia conseguir montar a estrutura que ele queria. Agora eu vou ajudar todo mundo, porque hoje, se eu ajudar, eu não vou quebrar, porque eu estou estruturado para suportar esse peso todo aqui. Entendeu? O que acontece é o contrário com os jogadores, eles começam a ajudar. Tem os macarrões da vida, né? Ajuda, tio, tia e tal. E jamais conseguirá satisfazer todos. Não vai conseguir satisfazer. Vai ter sempre alguém que vai falar mal. É igual uma festa de aniversário, casamento. Nossa, festa ruim, hein? Salgadinho frio. Você não vai agradar, esquece. Eu não gosto de camarão, aquele camarão lá estava... Pô, podia ser bolinha de queijo? É assim, cara, então esquece. Tente fazer o que é certo, o que é bom, o que seu coração está querendo. Você não vai fazer um mal para eles. A partir do momento que você estruturar a sua vida, tenta ajudar. Ah, preciso fazer uma cirurgia, você não vai morrer. Não, é outra coisa. Cirurgia eu vou ajudar, você não vai morrer, né? Se for a sogra, então tem que ajudar a sogra, pô. A minha sogra sofre muito comigo, gente. Esse dia eu fui lá, falei: Dona Marlene, deixa eu fazer uma foto da senhora. É a foto do santinho, tá? Ela ficou brava comigo, foto do santinho dela. Sofre muito comigo. Mas ela gosta, eu sei que o único genro que dá amor para ela sou eu mesmo. Mesmo brincando assim, ela sabe disso, né? É uma forma de expressar o carinho que eu tenho por ela. Mas 600 km de distância, tá, gente? Vem muito perto não, que vai trazer a mala, pô. Capaz de ficar. Não, consegui. Pesquei bem, o peixe na cara é o melhor peixe, pesquei bem, estou tranquilo. Pessoal, eu sei o pastor tá com fome, tá não? Tá com fome. Vocês ficam à vontade. Para mim, falar de Jesus para mim é muito bom. Eu sei que já misturei, né, um pouco de Jesus, mas cristão e treinador, cristão e atleta, sabe? Cristão e engenheiro aposentado, não vagabundo, aposentado, né? Cristão e funcionário público, né? É importante ser cristão e funcionário público, é importante. A gente que o cara muda um pouco, né? Cristão e professor, não é fácil professor nesse país. Ficou de fazer uma pergunta para mim, pô, para encerrar. Vai fazer uma perguntinha, pastor? Não? Tá. Então vamos lá. A gente queria agradecer a sua presença aqui, ter saído lá da sua casa, o seu tempo para vir aqui falar um pouco. Eu sei que não é um sacrifício para vocês, é um prazer, mas a gente queria te agradecer. Eu vou pedir para o Tiago só trazer uma lembrancinha, forma de agradecimento da Igreja de Itacuruçá. Amém, obrigado. Pedir para o Bruno também estar fazendo uma oração aqui pela sua vida, que você possa ser muito usado ainda com os jogadores, com torcedores, dirigentes, que a sua vida possa servir de exemplo para, né, trazer muitas pessoas para Jesus Cristo ainda. Aí eu pedi para o Bruno fazer uma oração aqui pela sua vida. Ok. Ele precisa mesmo, porque às vezes a gente... Uma vez eu conversando com um pastor que é amigo meu, eu falei: pô, pastor, por que eu estou machucando? Eu oro para não machucar. Ele falou: mas se só suas orações seriam o suficiente, para que você precisar de mim? Ele falou assim: você precisa do irmão aqui do lado, cara. Estar junto, caminhar junto, um intercedendo para o outro, conversando, orando, né? Então a gente precisa de orações, sim, cara. Orar pela família, pelos amigos, né? Colocar à disposição, nem que seja uma frase, né? Uma frase do coração mesmo, né? Tem muito peso para Deus. Eu acredito nisso. Eu agradeço a oportunidade. Encerramos agora, pessoal. Não tem mais pergunta, não. Tá bom? Vamos abrir um precedente para ele aqui. Há um tema que sempre me intrigou, né? E que é o seguinte: o talento e o esforço, né? Quanto pesa numa carreira bem sucedida como a sua, por exemplo, aquele talento, vamos chamar, natural, e o esforço do treinamento, do estudo? Como é que você acha que esses dois elementos se equacionam? Porque eu acho que se aplica a qualquer área da vida também, ao pastorado, à música, né? O que leva à perfeição, pastor, é a prática. No futebol isso é muito real. Vamos falar um exemplo assim que todo mundo conhece, o Cafu. O Cafu, segundo aí os levantamentos, ele fez 17 peneiras ou 15 peneiras nos clubes.
Ele chegava lá no São Paulo, careca. O mês que vem, cabelo repartido do lado. Era sempre reprovado, né? Aí depois no meio, pô, cara, mas eu te conheço. Você não era moreno? Você está louro hoje? Esse era o Cafu. Ele tentava enganar o observador. Conseguiu, se tornou um cara bem sucedido, campeão do mundo, ficou rico. Isso aqui é a prova do suor, né, do trabalho. Não era um talento. O talento dele era a condição física, vencedor, né? Então, poucos têm o talento do Ronaldo, dos Ronaldos, do Cristiano, do Messi. Poucos têm isso aí. Isso é a nata no futebol e é menos de 1%. Né? É muito pequeno, na verdade, né? Tem uma frase do fundador da Ford, o Henry Ford. Ele disse assim: se está com frio, corte você a lenha, ela vai te aquecer 2 vezes. Então você tem que fazer a sua parte, trabalhe, depois você vai colher o benefício, né? A lenha você vai cortar, você vai se aquecer, depois você vai fazer o fogo, vai aquecer outra vez, pô, né? Um homem que conseguiu mais de 160 patentes, começou a vida mexendo num trator na fazenda do pai dele, com 12 anos de vida, né? Pensando em fazer um motor diferente, para ter trabalho menos braçal possível. E essa é a potência da Ford, né? Começou com suor e talento. Foi, investiu, passou. Estou citando um exemplo assim, que é uma história interessante, né? Ele passou a desmontar e montar relógio dos amigos, não sei quantas vezes, né? Para treinar, montava e desmontava. Perseverança e talento. Então, às vezes tem que investir um pouco também no suor, né? Subir a escada, às vezes, pode ser mais rápido que o elevador. O elevador pode ir parando, né? A escada você vai chegar um pouquinho cansado, mas vai chegar antes do elevador. Mas você vai saber que cada degrau foi uma satisfação, que você superou esse degrau também, que é o suor, que é o sacrifício, né? Normalmente poucos zagueiros têm talento assim até porque quando eu acho que o zagueiro tem muito talento, não é zagueiro. Ele está sugando alguma coisa de alguém. O zagueiro ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter um talento, tem que ser viril, tem que se impor. Isso é zagueiro. Se zagueiro só muito técnico, não dá carrinho, não toma cartão amarelo, então vai ser meia, por favor. Você vai atrapalhar o outro aqui. O resto é papo furado. Se você pensa que pode, você pensa que não pode, tá certo. Não pode. O Michael Jordan, quando você vai arremessar o lance livre, você pensa no quê? Eu não penso nada. Se eu pensar, eu vou ver que eu estou pensando que eu vou errar. Michael Jordan pensa no quê? Ele vai pensar, eu vou acertar, que bonitinho. Não, ele pensa, tem medo. Então ele não pensa no medo. Se pensar no medo, ele erra. Michael Jordan, para mim, foi o Pelé do basquete. Ok, pessoal? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Conhecer um pouco mais do ex-zagueiro, um pouco mais da minha vida hoje, técnico. Conto com as orações de vocês, né? Quero trabalhar em time grande também, né? Ficar 4 meses, 5 meses sem salário, sem estrutura, pedalar na bicicleta que o Garrincha pedalou, foi duro, gente. Botafogo. Vamos orar aqui pela vida do Wilson Gotardo. Depois ainda vamos ter mais uma música para encerrarmos aqui. Oremos. Pai, abençoe, Senhor, a vida do Gotardo, ó Pai, dessa pessoa, ó Pai, que procura ser luz, ó Pai, em qualquer lugar que ele for. Nos ensina, Pai, também a poder proclamar e falar da Tua palavra em qualquer área da nossa vida, em trabalho, aonde quer que nós formos, ó Pai. Nós precisamos ser luz, ser sal, para transmitir a Tua palavra, desse evangelho tão precioso, ó Pai, de amor. Muito obrigado pela oportunidade de hoje, ó Pai. Vem estar conosco na volta para casa, nos cuidando e nos guiando. Obrigado aqui pela presença de cada um, ó Pai, e que cada um possa voltar aqui transformado e aperfeiçoando, ó Pai, mais da Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.